Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa 34ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, mostrando para nós essa visão final, essa visão apocalíptica de Jerusalém, ele não fala de Jerusalém enquanto uma cidade específica. Jesus fala da sua igreja. A nossa igreja, dia após dia, ela vem sendo cercada, por situações conflitivas. Situações que, de certa forma, causam em nós um certo temor, um pânico. Cada dia a gente vê a nossa igreja atacada por situações que deixam a gente até, de certa forma, amedrontado, com tanto ódio, com tanta revolta, com tanto rancor, com tanta mágoa. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses dias nós precisamos ser fortes, precisamos ter mais fé, precisamos ver que tudo aquilo que Jesus disse a cada um de nós por meio dos seus evangelhos está se cumprindo. A igreja, a grande barca de Jesus, ela vem sendo cada vez mais agitada por ondas fortes. Claro, a humanidade, enquanto existir um só ser humano nesse mundo, sempre vai enfrentar dificuldades políticas, econômicas, tecnológicas. Serão muitas as mudanças que acontecem e que acontecerão, na história da humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus falando da igreja, ele quer chamar a nossa atenção para ficarmos atentos, porque essas mudanças que a humanidade enfrenta e acompanha, reflete também dentro da igreja. Por exemplo, nós estamos agora enfrentando um período de pandemia. Já estamos mais para o fim do que, Deus abençoa que termina logo. Mas tudo isso reflete na igreja. Por quê? Porque a igreja é formada por homens e mulheres. Então, quantos homens e mulheres ansiosos, quantos homens e mulheres com medo, preocupados, tensos nós estamos tendo? Essa situação calamitosa, falando de modo mais concreto, que nós estamos vivenciando e experimentando, reflete também na igreja. Com essa pandemia, quantas pessoas desempregadas, e também reflete na vida da igreja. Quantas pessoas tiveram seus entes queridos, mais de 600 mil só no Brasil morreram, fora os outros países, Então, isso também reflete na igreja. Então, são situações
que Jesus chama a nossa atenção. Ficai atentos, ficai vigiando, todo mundo. Ninguém pode pensar que... Então, Jesus falando de Jerusalém, ele olha para a igreja que está cercada de situações e nós precisamos ficar cada um no seu lugar. Nós não podemos dispersar de jeito nenhum. Cada um deve continuar firme, fazendo o que deve ser feito. Não é nenhum querendo. E isso a gente enfrenta hoje, né? As pessoas, eu escuto muitos padres, com muita caridade que eu vou dizer para vocês, né? Escuto meus colegas padres falando, nossa, lá na minha comunidade, na minha paróquia, tem um fulano, uma fulana que me enfrenta e me ataca e quer fazer, e quer mandar e desmandar, e quer saber o que é feito com dízimo, com dinheiro e com isso, e que dia que vai ter essa e aquela reunião, e fica querendo fazer as coisas e não tem noção da dinâmica pastoral, não tem noção da dinâmica paroquial. Outro, nossa, lá já na minha comunidade eu estou enfrentando um problema financeiro, nós estamos devendo o governo, nós estamos devendo a arquidiocese, nós estamos... Então, a gente percebe que as pessoas não estão... Está tendo confusão de lugares, de identidade. Ao mesmo tempo que nós encontramos também os meus colegas em uma partilha, né? Falando, olha, eu larguei tudo na mão dos leigos, está tudo lá na minha paróquia, eu só rezo a missa, não faço mais nada. Então nós estamos enfrentando uma crise de identidade. E Jesus fala, olha, a igreja está cercada, está cercada. Então nós temos que cada um ficar no seu devido lugar, cada um ocupar aquilo que é próprio seu. Quem é da Legião de Maria, trabalhe e com muito amor e com muita dedicação como legionário. Quem é do apostolado, como membro do apostolado. Quem é, e não do encontro de casais, da renovação carismática, e assim sucessivamente. E não aquela bagunça, né, no qual todo mundo quer interferir no trabalho do outro, todo mundo cobra um do outro. Não. Cada um fazendo aquilo que é próprio da sua dinâmica pastoral, da sua espiritualidade pastoral, sem querer estar entrando no do outro. Porque nós estamos enfrentando, eu vou dizer para vocês com muita caridade, né? Uma crise de identidade. Nós não estamos sabendo quem é quem no jogo do bicho. Nós não estamos sabendo mais como enfrentar as dificuldades, porque nós não estamos sabendo com quem nós estamos lutando. Ao mesmo tempo que a gente está ali com as pessoas no conselho pastoral paroquial, que são pessoas para me ajudarem como padre a administrar, a cuidar do bem da paróquia, eu encontro pessoas que são, por assim dizer, meus algozes, que estão lá para me enfrentar, para me agredir, para me ofender, para essas coisas. Então, a igreja está cercada, está cercada. E aí as pessoas se preocupam consigo mesmo e não olham o todo. A pessoa se preocupa com situações que podem ser passadas por cima, que podem ser resolvidas em uma situação mais tranquila, mais adiante, mas não, todo mundo está tenso, todo mundo está ansioso, todo mundo, claro, a gente entende que é um desejo de fazer o bem, de cuidar, de proteger, com a maior das boas intenções, mas só que Jesus chama a nossa atenção não é só para a questão de boas intenções. Jesus chama a atenção para aquilo que tem que ser prático. Ele diz, infelizes das mulheres que derem à luz, infelizes das mulheres que estiverem amamentando, porque serão dias difíceis, serão dias complicados, porque as pessoas, elas, de certa forma, vão querer fazer do jeito delas, ou seja, infelizes daqueles que estarão querendo entrar na igreja, participar agora, porque vai encontrar um ambiente hostil, um ambiente cansativo, um ambiente pesado. E nós que já estamos, nós temos que cuidar exatamente para que não aconteça isso. Para que não aconteça isso. E aí, muitas situações serão realizadas, serão concretizadas dentro da comunidade. Muitos serão mortos, ou seja, muitos serão tirados fora. Ah, eu vou sair então, se é assim eu vou sair. Vão sair da comunidade. Outros vão ser levados, falar, não, então eu vou junto com fulano, eu vou sendo controlado pela mentalidade de outros. Outros serão retamente e concretamente afastados
né, da igreja, fala, não, eu não, e muda até de outro para outra religião. Outros, então nós teremos mudanças muito sérias dentro da igreja. Por quê? Porque nós não estamos sabendo com quem nós estamos lutando. E é nesse momento que nós devemos ficar todos unidos de Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, coragem, perseverança, porque é nessa hora que todos nós devemos ser mais unidos do que nunca. É nessa hora que a gente tem que estar mostrando para a sociedade e para o mundo que a Igreja de Cristo, ela é uma igreja que transmite paz, prosperidade, amor, segurança, tranquilidade para as pessoas e não o contrário, não o contrário, jamais, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem todos com Deus e que vocês todos possam, à luz da palavra de Deus, do Santo Evangelho, refletir um pouquinho sobre o seu papel nessa igreja que está cercada, nessa igreja que precisa mais do que nunca do seu trabalho, do seu apoio, da sua atenção, da sua contribuição como pessoa humana, como católico, como cristão, dessa pessoa que a igreja precisa mais do que nunca, né? Dessa pessoa que a ame e que demonstre esse amor e não o seu contrário. Então, que hoje vocês todos, nós todos, né, porque eu também sou igreja, nós todos possamos olhar para essa nossa igreja cercada e buscar formas de fugirmos não, porque a fuga é um pouquinho covardia, mas de enfrentarmos as dificuldades que estão à espreita, esperando o momento certo para elas agirem. Que nós também, à luz da palavra de Deus, orientados por Jesus, possamos nos preparar, mas de forma inteligente, de forma séria, de forma concreta, para enfrentarmos todas as dificuldades que vierem até nós. Então, vocês, como membros das pastorais, os grupos, os movimentos, possam estar se reencontrando, se unindo, preparando para enfrentarem juntos as dificuldades que a nossa igreja, que o seu movimento, que a sua pastoral se prepara para enfrentar, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de nós e juntos nós possamos lutar pelo bem da igreja, pelo bem de cada um de nós, pelo engrandecimento do reino de Deus. Bom dia a todos.